Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olha, imagina a cena. É madrugada no sertão da Paraíba. O sol, assim, nem pensou em nascer e um homem sertanejo já tá de pé. Certo. Saindo de casa, mas ele não vai pra roça, não vai pro trabalho. Ele tá entrando numa ambulância, daquelas bem simples, sabe? Pra começar uma viagem de 300 quilômetros. 300 quilômetros? O destino é a capital, João Pessoa, e claro, não é uma viagem de passeio. É um ato de desespero por um atendimento médico que ele não consegue ter na própria cidade. Que deveria ser o lugar para isso. Exato, uma cidade que ironicamente é conhecida como a capital do sertão. A fonte que a gente tem em mãos dá um nome para isso, um nome que é ao mesmo tempo preciso e, assim, muito cruel. Ambulancioterapia. É um nome que já diz tudo, né? A viagem como se fosse o único tratamento disponível. Exato. É uma jornada movida pela incerteza, pelo risco e pela esperança de chegar num lugar que talvez resolva um problema que deveria ser resolvido muito mais perto de casa. Exatamente, e é sobre isso a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar a fundo na precariedade da saúde no interior da Paraíba e nessa sensação de abandono que isso gera. Uhum. Nossa base é um material riquíssimo, um relato de campo feito na cidade de Patos, que fica bem no coração do sertão e que traz uma entrevista muito forte, muito visceral, com um morador de lá. E é fundamental entender o que é Patos, como o próprio material contextualiza. A gente não está falando de um vilarejo perdido no mapa. Não mesmo. Patos tem mais de 100 mil habitantes, é um polo econômico, tem universidades. Pela localização, pela estrutura, era para ser o grande centro de referência em saúde para dezenas de outras cidades menores ali ao redor. Era para ser. Mas o que as fontes indicam é que, na prática, essa promessa não se cumpre. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar o que essas fontes revelam. Por que um polo regional como Patos não consegue atender a própria população? O que está por trás dessa ambulancioterapia? E as consequências humanas, né? E quais são as consequências humanas reais desse cenário? Para começar, vamos ouvir a voz que está no centro dessa história. A voz de seu antenor, um morador de uma área rural ali perto de Patos. O depoimento dele é o fio que puxa todo esse novelo. A experiência dele personifica o problema de uma forma assim muito poderosa. É a estatística ganhando um rosto e uma voz. Completamente. O que ele conta é quase uma crônica do absurdo cotidiano. Ele descreve aquela rotina de sair de casa, viajar até o posto de saúde e chegar lá para ouvir sempre as mesmas respostas. Parece um disco arranhado. Hoje não tem médico, acabaram as fichas, só tinha 5. Ou a clássica, a máquina de exame está quebrada. É a porta do sistema de saúde se fechando na cara da pessoa repetidamente. É o que se chama de barreira de acesso. O serviço, em teoria, existe. Mas na prática, é como se houvesse um muro invisível impedindo as pessoas de chegarem até ele. Exato. Mas tem uma parte do depoimento dele que é pesadíssima. É o tipo de coisa que transforma um problema de gestão numa tragédia humana na hora. Sei. Ele diz, e eu vou citar aqui: já vi vizinho meu morrer no meio do caminho, porque aqui em Patos não tinham recurso. Nossa, essa frase É de uma força demolidora. é uma fala que transforma a falha administrativa, a burocracia, a falta de verba, numa questão de vida ou morte. Exato. A gente ouve falar em cortes no orçamento, remanejamento de verbas. São termos abstratos. Mas o que seu anteno está dizendo é que a consequência concreta dessa abstração é a morte de alguém. É isso. É a perda de uma vida que, talvez, com o recurso certo no lugar certo, pudesse ter sido salva. E o sentimento que ele expressa é de um abandono profundo. A frase que ele usa é o Estado deixando o sertanejo à própria sorte. E quando perguntado se as coisas melhoraram ou pioraram, a resposta dele é taxativa. Piorou. Ele fala de hospitais sem coisas que a gente considera o básico do básico, sabe? Tipo o quê? Gaze, remédio simples,
É o colapso do fundamental. O que é fascinante aqui, do ponto de vista da análise, é como esse depoimento tão pessoal do seu Antenor se encaixa perfeitamente num quebra-cabeça muito maior que o material apresenta. Que seria? A centralização forçada da saúde na capital em João Pessoa. O que ele descreve, essa falta crônica de recursos básicos num polo regional como Patos, é justamente o motor da ambulancioterapia. Ah, claro. Não é uma escolha, é uma imposição. Quer dizer, ninguém acorda de manhã e pensa, que vontade de passar 7 horas numa estrada para fazer um exame. É a única opção que resta. A única? E essa palavra ambulancioterapia, então não estamos falando de um transporte médico organizado, com agendamento, com segurança. É quase uma loteria, Exato. onde o prêmio é chegar vivo a um hospital que talvez possa te atender. A palavra terapia aqui soa quase como um sarcasmo cruel. É exatamente esse o ponto. A palavra denota a normalização de uma situação que deveria ser uma exceção raríssima. E isso nos leva a uma outra camada do problema que a Forte explora muito bem. Qual? A consequência psicológica disso tudo. O seu Antenor menciona um conformismo que ele observa nas pessoas. Conformismo? É. O material sugere que essa falha sistêmica, por ser tão constante, tão previsível, acaba criando uma espécie de normalização do sofrimento. Como assim uma normalização? As pessoas começam a acreditar que aquele é o procedimento padrão, que ser tratado com dignidade é a exceção, não a regra. Nossa, Enfrentar filas humilhantes por horas, ser mal atendido, ter que implorar por um direito, arriscar a vida na estrada, tudo isso passa a ser visto como o jeito que as coisas são. o desrespeito vira parte do cotidiano. Vira. A tal ponto que a própria expectativa por um serviço de qualidade vai se corroendo, vai desaparecendo. Essa ideia da normalização do absurdo é terrível. E me parece que isso alimenta diretamente outra coisa que o seu Antenor fala com muita veemência. A desconfiança na política. Exato. Uma desconfiança gigantesca. A fala dele sobre isso é muito direta. Ele diz: a sensação é que o dinheiro some no meio da estrada. Uma frase forte. Ele afirma que a confiança nos políticos é zero, que eles só aparecem em época de eleição para pedir voto e depois somem por 4 anos. E a análise do material pega essa percepção popular, essa desconfiança, e a conecta com decisões que são tomadas a milhares de quilômetros de distância, Em Brasília. em Brasília. As fontes falam sobre como as prioridades orçamentárias definidas lá impactam diretamente a ponta do sistema, lá no posto de saúde de Patos. Certo, mas como essa conexão acontece na prática? A fonte detalha o que ela classifica, por exemplo, como gastos ideológicos e burocracia. Sem tomar partido, é importante entender a que tipo de despesa o material se refere. Sim. O material detalha. Ele aponta para um modelo de gestão federal que, segundo a análise, prioriza grandes programas de visibilidade nacional ou a manutenção de uma máquina pública inchada. Em detrimento do repasse direto. Exato. Em detrimento do repasse direto e desburocratizado de verbas para os municípios. O argumento é que o dinheiro fica preso em camadas de burocracia em Brasília ou é direcionado para projetos que dão mais retorno político em larga escala. Entendi. Em vez de ir para o que o texto chama de oxigênio financeiro dos hospitais regionais e das Santas Casas, que são as instituições que, no fim das contas, atendem 90% da população do interior. Entendi. Então, a decisão de financiar um grande projeto em Brasília pode significar, na prática, que não vai ter dinheiro para comprar gás em Patos? A conexão é essa. A conexão é direta. Agora, se a situação é tão ruim, se as pessoas sentem na pele esse abandono, por que ela não muda? O que impede a população de exigir uma solução definitiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que o material sugere é bastante perturbadora. Ele aponta para um ciclo vicioso. Um ciclo? Sim, que a análise chama de o uso político da dor. A ideia é que a precariedade do serviço público não é apenas uma falha de gestão. Em muitos casos, ela pode se tornar uma ferramenta de controle político. Isso é chocante. A análise dá exemplos concretos de como essa moeda de troca funciona na prática. Como um político se beneficia diretamente de um hospital sem recursos. Sim, o mecanismo descrito é sutil, mas perverso. Pensa assim, se o sistema de saúde público funciona perfeitamente, o cidadão vai lá, usa seu direito e vai embora. Ele não deve favor a ninguém. Certo. Agora,
Num cenário de caos, onde falta tudo, conseguir uma ambulância para a capital, furar a fila de uma cirurgia, obter um exame mais rápido, Ah, entendi. tudo isso deixa de ser um direito e passa a ser visto como um favor pessoal de um vereador, de um deputado, de um prefeito. O desespero vira capital político. Exato. A dor de uma família se transforma em capital político. O político não resolve o problema do sistema, porque o sistema quebrado é o que o mantém poderoso. Ele oferece soluções individuais que geram gratidão e, consequentemente, votos. É a manutenção da dependência. A pessoa fica grata não por ter seu direito garantido, mas por ter recebido um presente que a salvou no meio do caos. Precisamente. E além dessa dimensão política, o material também destaca o impacto econômico disso na vida das famílias, né? Exato. É um efeito cascata devastador. Não é só a saúde da pessoa que está em jogo. Imagina um provedor, um pai de família, que precisa passar dias, às vezes semanas, nessa peregrinação por atendimento. Ele não trabalha. Ou que fica meses numa fila de espera sem poder trabalhar direito por causa de uma dor ou de uma doença. Ele não está produzindo, não está trazendo renda para casa. Para uma família que já vive com pouco, isso é catastrófico. A crise na saúde se transforma imediatamente numa crise social e econômica dentro daquela casa. Sem dúvida. E essa situação de Pato, Paulos, por mais dramática que seja, parece não ser um caso isolado. A análise das fontes sugere que isso faz parte de um quadro maior, certo? Sim, e essa é uma das conclusões mais fortes do material. O texto faz uma comparação muito interessante com problemas observados em outros estados do Nordeste para mostrar que existe um padrão. Ele menciona o transporte precário no Maranhão e a desindustrialização no Ceará. Mas, à primeira vista, o que a saúde na Paraíba tem a ver com a falta de empregos no Ceará? Parecem problemas bem diferentes. Parecem diferentes na superfície, mas o material argumenta que a causa raiz é a mesma. E qual seria? O ponto que as fontes levantam é que, seja na saúde em Patos, na logística de transporte no interior do Maranhão ou na falta de oportunidades de emprego fora de Fortaleza, no Ceará, o que se vê é um modelo de desenvolvimento que consistentemente concentra recursos, investimentos e oportunidades nas capitais e nas grandes cidades litorâneas. E o interior fica para trás. O interior, onde uma parte enorme da população vive, fica lutando por sobras. O padrão que emerge é o de um Estado que é muito eficiente para arrecadar impostos na região, mas é muito ineficiente ou simplesmente não prioriza devolver esse valor em serviços essenciais de qualidade na ponta. O dinheiro é gerado localmente, mas não volta. Não volta como deveria. Os benefícios são centralizados ou se perdem numa burocracia distante. É um padrão de abandono sistêmico. Uau! Então a gente começou com a história pessoal e dolorosa do seu antenor, a jornada dele dentro de uma ambulância. A dor individual. Isso. E essa história nos levou a um sistema de saúde regional falho, a ambulancioterapia. Que é a consequência logística. E isso, por sua vez, revelou camadas muito mais profundas de decisões políticas, de prioridades orçamentárias e de um modelo de desenvolvimento que parece deixar o sertão para trás de propósito. É exatamente essa jornada que o material propõe. Do micro para o macro. Da dor individual para a análise de um sistema que, de muitas formas, produz essa dor. É impressionante como tudo está conectado. A experiência do seu antenor de não encontrar um médico não é um acidente, um azar. Não, é um sintoma. É o sintoma visível de uma estrutura muito maior. A viagem perigosa de 300 quilômetros não é uma escolha. É a consequência inevitável dessa estrutura. Exato. E a desconfiança dele nos políticos é a reação humana a um sistema que parece usar a precariedade como ferramenta de poder. No fim, o que as fontes nos mostram é um descompasso profundo. Um abismo entre a propaganda governamental, que frequentemente pinta um cenário de eficiência, de tudo maravilha, Certo. e a realidade dura, crua, vivida por quem depende do serviço público no sertão. O que está em jogo aqui, no fundo, não é apenas um serviço, é uma questão de dignidade. Dignidade. A negação repetida de um atendimento básico é a negação da dignidade da pessoa. Dignidade. Essa é a palavra que fica. E o material termina com uma convocação, um chamado para que as pessoas da região reflitam sobre suas próprias experiências para que não aceitem o conformismo.
Uhum. Isso nos deixa com um pensamento final, que vai um pouco além das fontes que analisamos hoje, mas que é provocado por elas. Qual seria? Quando os serviços básicos, como a saúde, são distribuídos de uma forma que gera dependência e pode ser explorada politicamente, qual é o caminho para que uma comunidade transforme a exigência por esses serviços, como a demanda por um direito básico deixa de ser um pedido de favor para se tornar uma cobrança por dignidade inegociável? Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Hey! Compartilhe com o vizinho,